Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje iremos tratar sobre Arquimedes e o desafio da coroa. Esse desafio da coroa tem esse mito de que o rei, lá na época de Arquimedes, fez um desafio. Ele tinha uma coroa, né? E ele gostaria de saber se essa coroa era feita de ouro puro ou não, né? Então ele fez esse desafio para a sociedade se alguém conseguiria provar, uma metodologia para provar se o ouro era ouro puro ou alguma mistura, ele teria sido enganado. Bem, aí conta-se a história, um mito, de que Arquimedes estava tomando banho na sua banheira, ele encheu a banheira com água, foi lá e entrou dentro da banheira, quando ele entrou dentro derramou água, e com isso daí ele veio eureka, né? Teve essa ideia de que, nossa, eu sei como resolver esse problema. É só eu arrumar uma vasilha com água, né? Encher ela de água certinho e mergulhar a coroa do rei dentro da água e vai transbordar. Eu vou pegar esse volume que transbordou, vai ser o volume da coroa. Eu sabendo o peso, eu consigo calcular a densidade. Bem, parece que faz sentido isso daí, né? A princípio, na primeira vista. Mas se a gente for analisar essa história do ponto de vista histórico e do ponto de vista físico, nós vamos ver que tem sérios problemas aí com essa história, tá? Então, na aula de hoje, nós iremos tratar, eu vou deixar referências, né, para vocês observarem e fazerem uma leitura com mais tranquilidade a respeito que essa história não se sustenta do ponto de vista histórico em si, via documentação, para um historiador da física, que eu tenho confiança, e também aí do ponto de vista físico eu quero fazer uma explicação um pouco mais detalhada por que isso não se sustenta do ponto de vista físico também, tá? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos uma representação, né, do Arquimedes de Siracusa, né, entre o ano de 287 a.C. a 212, é mais ou menos essa época que os historiadores relatam, né. Marca texto. Então aqui nós vamos tratar desse desafio, né, que é o desafio da coroa do rei. A parte histórica que eu vou basear no trabalho aqui, no artigo do Roberto de Andrade Martins. Ele é um pesquisador na área de História da Física, da Unicamp, pessoa que eu tenho grande respeito. Eu acho que já está aposentado, o professor Roberto. E ele escreveu esse artigo aqui. Então, para quem tiver mais curiosidade, pode buscar na internet. Ele é um artigo aberto, que é o Arquimedes e a Coroa do Rei. Problemas históricos, tá? E conforme vocês podem observar aqui, que esse artigo discute a história, né, de Arquimedes, né, teria descoberto a falsificação da coroa do rei de Herão de Siracusa, né, a partir de medidas de água derramada pela coroa, né, e por pesos iguais, né, de ouro e prata. Essa história é relatada pela primeira vez no livro por Vitruvius, né, não sei se é assim que pronuncia, e repetida constantemente nos livros didáticos e em sala de aula, tá? Então essa história do ponto de vista do ponto de vista histórico não se sustenta, tá? E aí eu quero discutir com vocês também um outro ponto, né, que inclusive é chamado a atenção no artigo aqui do Roberto de Andrade, que é o ponto de vista físico em si, que também não se sustenta essa história do ponto de vista físico. Teoricamente sim, mas na prática não é o caminho. Inclusive a balança hidrostática, que foi chamado por Galileu, né, que Galileu colocou que provavelmente Arquimedes teria usado a balança hidrostática, né, e com o conceito de próprio empuxo que foi criado por Arquimedes. Galileu já tinha chamado a atenção que poderia ser isso, mas Galileu não era um pesquisador na área de história, né? E depois foi comprovado por outros pesquisadores, provavelmente foi isso que aconteceu. Arquimedes não
colocou lá dentro da banheira, colocou a água lá, essa história não procede, tá? Então vamos discutir esse artigo aqui. Tem muitos memes, né, na internet, né, sobre Eureka, né, tá dentro de uma banheira, memes engraçados, e é repetido isso daqui em muitos locais, né, sites educacionais, na área de física, né, Eureka, sai correndo, né. Isso daqui também não é bom do ponto de vista, não é legal do ponto de vista da ciência em si, né. Você ter o que é um cientista, né? O que é uma pessoa que pesquisa, né? Uma pessoa meio maluca, né? Que fica entrando dentro de banheira e aí enche a banheira além da conta e derrama água e depois sai correndo pelado, né? Isso não faz muito sentido, né? Já até denigre a imagem de cientista. Né? Pessoa comum, né? Vai ter muito trabalho, né? E Arquimedes, na verdade, ele não era um experimentador, ele era uma pessoa muito teórico, né? Conhecimento de matemática na época em si, ele deu avanços, contribuições importantes, né? Ele era um teórico, né, o Arquimedes, né? E muito competente no que ele fazia, tá? Nos trabalhos que ele deixou, tudo bem? Então essa ideia inicial de você ter uma vasilha, né, com água lá, né? E aí você enche ela toda de água, por exemplo aqui. Aí você tem um objeto irregular aqui, que você, uma coroa, né? Você vai colocar lá dentro e aí você não sabe qual é o volume desse objeto. Coloca aqui, vai sair, o que sair você coloca numa vasilha, né? E aí com esse volume aqui você descobre qual é o volume, né, da coroa. Esse é igual a esse daqui, o que vazou, sobrou. Com isso daí você tem o volume, né? Aí a massa dividido pelo volume você vai ter a densidade, tá? Densidade. Ok? Vamos ver qual é o problema que tem. Teoricamente, ok, faz sentido, né? E está correto fisicamente, se você fazer a conta. Bem, mas do ponto de vista físico em si, né, isso não procede. Eu vou mostrar para vocês o porquê que isso não procede, né? Então, se você observar aqui, vamos rodar esse vídeo, que eu fiz um pequeno experimento para vocês observar. Um copo com água e vamos observar o vídeo. Bom, vamos completar agora com água. Olha aí. Esse é o ponto ali, já está quase completo, né? Ó, ainda podemos colocar mais água. Vocês podem observar que vai formando uma camada, ela está formando uma camada. Olha ali. Nós temos uma camada aqui. Vamos colocar mais água. Agora vamos lá. Acho que ali já está completo, né? Ele já está com a borda já subindo um pouquinho. Olha aí. A água já está em cima. Forma essa camada da tensão superficial. E aí, vamos colocar a moeda. Aqui eu acho que já vai derrubar. Não derrubou. Entendeu? Aí vamos lá. Outra moeda. Não derrubou. Outra moeda. Olha lá. Ainda não derrubou.
Agora começou a derrubar um pouquinho aqui, né? Veja que a gente não tem controle, né? A gente não tem controle, né? Nessa derrubar um pouquinho aqui, né? A gente não tem controle sobre isso. Observe bem essa camada aqui, né? Olha, ela vai formando e está crescendo, né? Vai formando algo além do volume do copo, né? Vai somando. É uma camada que está além do volume do copo. Isso é complicado. Vez derrubando um pouco devido à agitação, mas a gente não tem controle sobre essa quantidade de água derramada. Derramou um tanto e ela passou. Viu? Observe que a gente não tem controle, né, sobre a água derramada. Agora aqui, ó, essa foto, né, você observa essa borda, né, aqui, que vai passando, né, passa do ponto, né, do volume do copo. Então você tinha um volume, essa quantidade aqui é um volume adicional, né, um volume adicional, que ele vai se formando esse volume adicional aqui, devido à tensão superficial. Então você não tem quanto? Um volume do objeto ele aumenta, por exemplo, 1 milímetro aqui desse lado, se ele aumentar, por exemplo, 1 milímetro, ele é um volume grande, né? E se você, para colocar uma coroa ela deve ter um diâmetro lá, de uns 10 centímetros ou mais. Então você, e um volume pequeno, né? Qualquer coisa que derramar a lenha ali, de tensão superficial, pode passar e muito, né, o volume da própria coroa. Então isso na prática não tem como calcular o volume da coroa, né, do rei em si, né? Você teria que ter um objeto, não um copo, né, mas uma vasilha com volume muito maior, e a quantidade de perturbação que iria passar pela tensão superficial seria muito maior. Então esse é um experimento que na prática não foi assim que funcionou. Como foi que funcionou então? Então vamos lá. Aqui provavelmente o que aconteceu foi o seguinte: você tem uma balança, né, dessa forma aqui, e você pesa tanto o ouro quanto a coroa antes e depois, tá? Então vamos lá, desenhando aqui do lado. Opa. Você tem, desenhando aqui do lado, você tem pesa aqui primeiro o ouro. Pesamos o ouro. Vamos ver onde que vai se estabilizar. Estabilizou aqui. Estabilizou aqui. Colocamos um outro peso aqui, né? Estabilizou, sabemos qual que é o peso do ouro, né? Ouro. Aí, vamos lá, tiramos o ouro daqui, né? Tiramos o ouro, e vamos lá agora pesar a coroa, né? Aí a gente vem, coloca a coroa do rei aqui, coroa do rei, pesamos agora a coroa. Aí, ótimo, beleza, é o mesmo peso aqui que estamos usando de um lado e de outro. Nós sabemos que o peso da coroa, né, é igual ao peso do ouro, né? Ótimo, né? Porque manteve essas distâncias aqui, né? Então aqui você tem um peso, né? De análise, esse peso, e aqui tem essa distância. Então aqui entra o conceito de torque, né? Qual é o conceito de torque? O torque, né, que foi criado de alavanca, você tem o peso, né, multiplicado por x. Então esse aqui é o peso multiplicado por essa distância x aí, né? Aqui, distância x. Então peso multiplicado por x, você tem esse torque. Agora vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos mergulhar o ouro, né, e a coroa, vamos mergulhar eles agora dentro da água, né? Então vamos lá.
primeiro nós vamos colocar agora uma vasilha. Colocamos uma vasilha aqui. Tá? E essa vasilha, vamos colocar água. Né? Colocamos água na vasilha, fluido, e vamos pesar. Primeiro pesamos o ouro. Né? Ok, quando você pesa o ouro dentro do fluido, esse volume aqui do ouro, volume do ouro, ele vai provocar aqui, né, esse volume deslocado, uma força contrária, que é o empuxo. Essa é a criação do Arquimedes, né, o empuxo. Empuxo. Devido, né, proporcional a esse volume deslocado. Quanto mais volume deslocado, maior vai ser o empuxo. Tá? Ok, anotamos, com isso daqui, vai ter um empuxo para cá, e o peso, né, do peso, né, do ouro na direção contrária. Então, quando você diminuir o peso menos o empuxo, que vai estar dando força de flutuabilidade, o que vai acontecer aqui? Nós vamos precisar de menos força aqui, né, para sustentar o ouro. Então vai sair dessa posição e vai vir para essa outra posição, o peso aqui. Então nessa posição aqui, né, é uma posição menor, vamos chamar um X do ouro, né, de flutuabilidade. Né? Então é um X menor. Ótimo. Ok, agora vamos lá. Se você retirar fazer agora, vamos montar o experimento agora com a coroa, né? Se a coroa, a gente colocar aqui também dentro da água a coroa, que tem o mesmo peso, colocar aqui, se ela é constituída de ouro puro, ela vai deslocar o mesmo volume, né? E vai dar a mesma flutuabilidade no mesmo ponto, né? Tá, mas agora se ela for, por exemplo, de prata, né? Tiver ou uma mistura de prata, ela vai ter mais volume, né? Porque a densidade do ouro, ela é maior do que a densidade da prata. A prata é em torno de 10 e o ouro acho que o valor, o ouro é 19,3 e a prata 10,5, né, gramas por centímetro cúbico. Né? Então você tem a densidade do ouro é maior, né, do que a densidade da prata. Tá? Então a prata ela vai deslocar um volume maior pela mesma quantidade de peso. Então vamos lá. Com isso daí, se montamos um experimento agora, né? E esse experimento para a prata, né? Então nós vamos lá. Centro aqui foi o ponto de deslocamento do ouro, né? Que é esse ponto aqui, tá? Do ouro. Colocamos a coroa agora do rei, né? Dentro da água lá. Né? O que vai acontecer? Você vai ter o peso da coroa, que era o mesmo peso do ouro, né? Que estava em equilíbrio, no ar, né? Aqui no ar antes. Agora vai ter um empuxo, né? O empuxo da coroa. Né? Se a coroa ela for constituída do material prata, né? Ela vai ter um volume maior, né? Vai ter um volume aqui deslocado maior, um volume maior, né? E consequentemente, né, você vai ter um empuxo maior. E esse empuxo maior vai diminuir o peso aparente, né? Vai ficar com um peso menor aqui, um peso aparente menor. Com isso, o que acontece? Para equilibrar essa força desse outro lado aqui, a gente pode colocar o peso, né, aquele mesmo peso, uma distância, esse peso P, nessa distância aqui menor, né, que seria uma distância da coroa, né, uma distância menor. Vai ter um torque menor, né, peso, né, multiplicado pelo X da coroa, né, para estar em equilíbrio com esse outro lado aqui, né, que essa distância aqui é um L fixo, né, um L fixo. Ok?
Então, é essa a explicação, né, correta, tá, para que provavelmente, né, o Arquimedes utilizou, né. Foi levantada essa hipótese por Galileu, né, e depois foram sendo levantadas evidências históricas por outros historiadores, que está lá no artigo do Roberto Martins. Tá? Então, para avançar um pouquinho sobre o conceito de empuxo, vou colocar aqui o seguinte, uma explicação mais ou menos básica, tá? Então você tem o que é o empuxo em si, né? Você tem o volume de ar, vamos pensar aqui uma coluna de ar, volume de ar, coluna de ar, e essa coluna de ar, vamos pensar numa área aqui, tá? Uma coluna. Essa coluna de ar aqui sobre uma área A, tá? Uma área. E essa coluna de ar, com toda a massa desse que está aqui em cima, né, nessa direção, provoca uma força, peso, né, essa força peso sobre essa área aqui, tá? Então, e essa força sobre a área é a pressão. O que é a pressão? Pressão é igual a força dividido pela área, tá? Força dividido pela área. Então, nesse ponto aqui, tem essa quantidade de massa que é toda a atmosfera, né, que está sobre esse ponto aqui, vamos pensar na atmosfera, até chegar nesse ponto aqui. Okay? Se deslocarmos aqui um pouquinho para baixo, aqui, uma altura ΔH, para baixo aqui, você vai ter o quê? Você vai ter a mesma área, mantendo a mesma área aqui. Você vai ter uma quantidade maior de massa aqui, né? E então aqui embaixo, aqui, além dessa massa que estava aqui, você vai ter uma quantidade ΔM de massa também, tá? Quantidade ΔM de massa. Essa quantidade de massa aqui, vamos só para ficar mais simples, né? De onde que vem, qual é a origem? Você tem a Terra, né? A Terra, né? Que tem uma massa, que tem a massa da, que tem a massa da Terra, né? O centro lá da Terra, e atrai as outras massas por força gravitacional, né? Essa força aqui, que vem aqui, a força peso, né? É uma força gravitacional, tá? Porque o que é a força gravitacional? Força gravitacional é igual a constante G, uma massa multiplicado pela outra, dividido pela distância entre elas ao quadrado, tá? Então a força gravitacional atuando nas massas de ar, né, causa essa força e gera essa pressão em uma área aqui determinada, qualquer área que você determinar, que é a pressão atmosférica, tudo bem? Se você estiver no ar, se estiver dentro de um líquido, você vai ter a pressão hidrostática, tá? Então, qual que vai ser a pressão nesse outro ponto aqui, tá? Essa pressão nesse ponto aqui em cima é uma pressão, vamos chamar ponto 1, né? Agora, a pressão aqui embaixo, aqui, no ponto 2, qual vai ser esse valor de pressão? Pressão no ponto 2 vai ser essa força aqui, que é a força peso, né, que é M mais um ΔM, né, vezes G. E aqui em cima era só M, né, vezes G dividido pela área. Aqui é um M mais ΔM, porque tem essa quantidade maior de massa que também está sobre essa área, né, dividido pela área. Então você vai ter a pressão aqui embaixo, ela é maior, porque ela é M mais ΔM, uma quantidade maior. Então aqui embaixo, a pressão em 2 é maior do que a pressão em 1, na parte de baixo, né? Então a pressão maior atmosférica é no nível do mar, né? Que você está lá no nível do mar, você tem a maior pressão, que é a pressão atmosférica, tá? E você vai subindo, você vai tendo pressões menores, tudo bem? Então, com essa diferença de pressão entre a área de baixo e a área de cima, você vai ter o que? Também uma diferença de força, né? Um ΔF, tá? Esse ΔF aqui, ele esse ΔF, ele é o empuxo, tá? É empuxo, tá? Então, a origem do empuxo
ele é gravitacional, tá? Então, assim, devido à força gravitacional e a diferença entre a força gravitacional e o conceito de pressão, você gera um empuxo, tá? Então, isso aqui é uma demonstração, tá? Mas que só vai vir lá depois com Newton, né, lá para frente. Mas eu gosto sempre de ir adiantando, né? Coloco os conceitos lá, que na época de Arquimedes ele não tinha o conceito de massa, de gravitação, de força. E eles mediam pela forma de comparação entre pesos, né, e pesos aparentes, né, e deslocando volumes, né. Então era essa a forma que iniciou o conceito lá atrás. Arquimedes não tinha o conceito de massa e de força gravitacional. Tudo bem? Então eu espero terminamos a nossa aula por hoje, tá? E até a próxima aula. Até mais, pessoal.